Acabei de acordar e eu quis gravar um vídeo assim, de imediato, porque eu fiquei deitado aqui na cama, porque eu tive muitos sonhos e eu mantive uma consciência nesses sonhos. Foi um verdadeiro estudo, então eu atribuí a isso que eu estava na segunda atenção. Não ficou assim claro que eu estava na segunda atenção, mas pelo fato de que eu estava sonhando com uma série de coisas e no sonho eu estava escrevendo um roteiro de cinema no sonho e eu via o roteiro acontecendo, eu não via o filme, eu via, é como se eu tivesse na própria vida tendo ideias na própria locação e imaginando, eu faço assim. Então o personagem, eu não sabia, parece que eram dois personagens, não sei se eram irmãos, aí eu questionava no sonho se seria melhor ser gêmeo, o que eu poderia ter de ganho se o personagem fosse assim, se fosse assado. Então no sonho eu estava nitidamente criando, desenvolvendo uma ideia para roteiro. Então a mãe do personagem era um banco de praça. Depois eu pensei que pudesse ser um sofá, mas era um banco de praça. Aí pensei, precisaria de um outro personagem para pegar o celular e colocar no banco da praça. Então a gente veria a casa dos personagens, esse personagem sentindo a falta da mãe, eu acho já falecida, mas ao mesmo tempo ele falando com a mãe pelo telefone. Então talvez tivesse essa estrutura de a gente descobrir depois que a mãe faleceu. Então criar as cenas onde ele fala com a mãe, dentro da casa ele está falando pelo celular. E um momento mais adiante a gente vê que o celular está no banco da praça, ligado, né? E recebendo as falas ali do protagonista falando. Então a gente vê que não tem ninguém. Talvez uma cena, uma contracena. Essa que era a ideia. Então eu ia meio assuntando, por isso que eu achei que eu estava na segunda atenção, porque essa consciência e essa coisa assim, eu criava uma coisa, daí eu questionava aquilo e tentava lembrar do que eu criei para depois, como se fosse uma anotação. Então essa preocupação de não esquecer, e continuar desenvolvendo o roteiro. E ainda se perguntando, será que esse roteiro é bom? Será que... Porque é um fantasma, mas não é um fantasma, porque é o banco da praça. Ele fala com o banco da praça que está vazio. E o irmão dele, esse outro personagem, leva o celular para receber a ligação lá no banco da praça. Aí o sonho foi continuando e tinha uma descida onde uns meninos desciam de bicicleta e esses meninos estavam gravando um filme. Então o próprio diretor estava dentro da cena, numa das bicicletas, e eu não via as câmeras, não via nada. Mas eu me lembro de ele dizendo que achou os diálogos certos e quantos planos ia ter aquela cena para passar a ideia dele. Então ele estava feliz. Então, ao mesmo tempo, eu vi os meninos descendo, mas eu imaginava no sonho os planos diante daquelas falas que eles estavam dando, aquela sensação. Então era um misto de making off com algumas imagens do diretor e a preocupação junto com aquelas pessoas fazendo o filme. Então, ao mesmo tempo, nesse caso era roteiro, o caso anterior era roteiro mesmo, mas eu tinha acesso, como se eu estivesse imaginando
Sabe quando a gente está escrevendo um roteiro, você imagina mais ou menos? Mas no sonho, a coisa estava em si, mas não era ainda o filme. Era um roteiro. Tá bem complicado, mas perceba que a ideia da segunda atenção é diferente de um sonho normal. Eu tinha uma concentração, uma consciência do que estava acontecendo ali, uma busca e tentando memorizar aquilo, porque aquilo estava sendo escrito. Eu não podia. Preocupação. Agora eu vou pegar um papel, vou escrever isso para não esquecer. Mas não posso, porque eu estou dormindo. Isso aqui é um sonho, mas eu tenho que continuar, então eu tenho que memorizar isso, já que eu não posso escrever. Aí teve uma outra cena que eu estava assim na rua do comércio, assim, não sei se era à noite. Aí eu vi uma moça que eu tinha a impressão que eu conhecia. Ela tinha umas características assim bem reconhecíveis, né? Era muito magra e era quase que albina assim. Na realidade ela tinha muita pintinha na pele, era muito claro, cabelo loiro assim. E ela entrou na loja, eu não sei se eu estava sentado dentro da loja numa cadeira, que nem essas lojas. Tinha muitos produtos na loja. Poderia vender desde calçado, a roupa, a, a óculos. Eu sei que ela passou, eu vi, aí eu reconheci ela, cumprimentei. Ela cumprimentou de volta, mas não veio falar comigo, passou, foi. E eu ainda pensando nessa coisa do roteiro, né? Aí eu saí dessa loja e tinha do lado um bar, uma coisa assim. Aí eu olhei, eu tava com um copo de cerveja na mão. Eu olhei e falei, nossa, tive uma amnésia. Falei com outras pessoas que estavam bebendo assim na calçada. Falei, eu tô com um copo de cerveja, entrei na loja, tava tomando cerveja e eu não sei de qual bar que eu peguei, agora eu tenho que devolver ou reabastecer meu copo. Aí eu olhei para um lado e falei, vou tentar. Cheguei num bar, meio que não era, fui no outro, cheguei no balcão, aí o sujeito pegou a garrafa, completou o resto. Eu falei, nossa, tive uma amnésia. Eu estava com um copo pequeno assim de uma dose, estava quebrado. Ele falou, não, não se preocupe, isso aqui acontece, quebrar o copo. E eu me dispus a pagar, porque eu não me lembrava de ter quebrado aquele copinho de dose também. Então o fato da amnésia, já que estava tão preocupado em não esquecer, no meio do sonho, materializou algo na minha mão que não estava. E eu tinha que tomar uma atitude a partir daí, descobrir de onde veio aquele copo para devolver o copo. E eu fui e achei a cena, né? E bebi mais um pouco. Então essas questões eu atribuía à segunda atenção. Agora, eu acho que foi plantada essa... Porque eu não fiz aquele preparo que o Dom Juan, né, no A Arte do Sonhar, disse que a gente tem que fazer, de tentar cair no sono com consciência, de maneira muito leve, rindo, mas com a consciência que está caindo no sonho, no sono, está caindo no sono, né? E a outra é olhar as mãos, né? Olhar as mãos, para ter essa consciência. Eu não fiz nada disso, mas acontece que antes de dormir, como eu falei, essa coisa de ver coisas boas, porque põe a cabeça no travesseiro, fica tranquilo, e ficar pensando em coisas pesadas, ruins, aí vem tudo na cabeça antes de dormir e atrapalha. No caso, eu estava lendo O Corvo, do Edgar Allan Poe. Eu gravei 2 vezes. A primeira eu postei e depois eu apaguei. Aí eu gravei uma segunda, ambas as leituras do Machado de Assis, a tradução. Eu vi a do Fernando Pessoa, achei um pouco chinfrim perto da do Machado. Eu já conhecia a do Machado. Foi a primeira que me apresentaram há muitos anos atrás. Aí a primeira leitura que eu fiz, eu errei muita coisa na divisão do entendimento, porque está dividido lá em pula de linha, né, as estrofes, tem a rima, mas tem um entendimento. Então a gente tem que fazer uma segunda divisão,
qualquer leitura tem a pontuação, mas se você entender o que está querendo dizer, você consegue agrupar pelo entendimento, não pela pontuação especificamente. Então, o Domingos me deu uma dica de quebrar os hífens, tipo guarda-chuva, tudo dividir. Tem lugar que é legal você fazer uma divisão, porque passa um conteúdo mais forte ainda. E tem lugares, se você ficar dividindo muito para buscar o naturalismo na leitura, fica ruim, porque perde o sentido, o, o entendimento da frase, onde ela quer chegar, né? Então tem sempre uma palavra mais importante dessa frase que você vai dizer, que você pode parar mais tempo nela. E pode pôr até um hífen para colocar ali uma pequena pausa de reflexão para nascer, talvez, ao significado final. Coisas assim que a gente faz quando lê. Então não é só fazer a pontuação. Né? O erro básico da leitura que eu fazia há muito tempo, eu não respeitava o ponto final. Então estava um período assim, eu engatava no outro. E daí criava um entendimento diferente. Fica muito ruim. A outra coisa é a busca da naturalidade de tentar dividir para ser natural. Essas paradinhas. Só que você tem que dividir em grupinhos que dê um entendimento. E às vezes é legal não dividir nada, mas tem que ter o ritmo certo, senão a emenda fica uma porcaria. Estou dizendo tudo isso porque eu escutei alguns vídeos aqui no YouTube falando sobre o Corvo, algumas análises do poema O Corvo. E tem muitas versões. Um dos vídeos pontuou a data e quem traduziu. E depois ele leu a tradução, que para mim são sempre versões, do que ele mais gostou. Então eu vi a do Machado de Assis, que eu fiz 2 vezes, a segunda eu li melhor, não a segunda vez que eu li, segunda gravação, eu leio várias vezes, aí falo, essa aqui tá boa. Postei, me arrependi, deletei, excluí o vídeo, gravei em seguida, com calma, porque quando tem assim um entendimento, tem a locação, tem os chamados, os barulhos que ele vai atender, então ele está num quarto, me pareceu muito uma sala, mas é um quarto, ele está vendo livros antigos tentando esquecer do amor da vida dele que morreu. Aí é meia-noite, está tendo uma tempestade lá fora, e ele lendo livros muito antigos. Aí ele escuta um murmurinho, uma coisa assim, e tem a impressão que tem alguém. Ele vai ver primeiro na porta. Quando ele abre a porta, não tem ninguém, só a noite. Mas subentende-se que ele falou o nome da amada dele que faleceu. Como se... Então ele fica, né, nesses dois planos assim, querendo, com medo, querendo que não seja ninguém, e ao mesmo tempo querendo que seja o fantasma dela. Aí ele volta. Aí ele escuta de novo, o segundo toque. Só que ele vê na janela. Aí ele abre a janela, entra um corvo, sobrevoa o cômodo e para em cima da porta. Então a gente não tem muito nítido a ideia da porta, que em cima tem um busto da Palas Atenas. Nessa tradução do Machado fala um busto de Palas. Mas como a gente sabe que é Palas Atenas, né? A deusa Atenas grega. E quando ele saiu pela porta a primeira vez, que ele vai ver quem é, ele fala o nome dela. O Machado não profere no texto o nome da personagem nessa hora, mas fala que disse e que só escuta o eco de volta. Né? Só o eco. Então a versão que o sujeito leu pela tradição de outra pessoa, que eu não me lembro o nome, nem a data, e segundo ele é a que ele mais gosta, eu acredito que é
um misto de entendimento de cada etapa do que está acontecendo no poema, da clareza. Tenho a impressão até que ficou maior o poema por essa versão. A clareza e, ao mesmo tempo, uma simetria de uma lógica, né? A matemática do poema. Mas, como eu li algumas vezes o do Machado, eu preferi ainda, de alguma maneira, essa maneira mais arcaica, né? Que ele preservou. Talvez o excesso de clareza também fica mais um poema contemporâneo, né? O verso e a prosa, né? Mas tem a rima, tem tudo. É isso que eu queria dizer. Aproveitar que eu acabei de acordar com a memória fresca desses sonhos, dessas reflexões de escrever, a preocupação de escrever um roteiro. Concluindo o vídeo, eu imagino que eu queria escrever um roteiro que tivesse um quê do making of, mas que não fosse... A gente vê muitos roteiros que a mise-en-scène se passa durante a filmagem de um outro filme. Quero Ser John Malkovich tem isso. Estão filmando o... É que eu estou confundindo. Estão filmando... Preciso ver alguma coisa que estão conversando. Eu vou lá. Essa coisa da vida real, né? Se infiltrar na ideia do próprio roteiro, da câmera, sabe, de uma inteligência a mais. Então tem o olhar do diretor e tem o make-off registrando aqueles pedaços. É muito melhor pelo olhar do diretor, a atuação nasce, fica potente. No make-off fica assim, chinfrim. Mas é isso que eu fico pensando, como colocar um roteiro que inclua essas questões. Então, a segunda atenção no sonho que eu tentei. Eu nem sei se eu tenho vontade de escrever esse roteiro aí, que a mãe é a presença num banco de praça. Que o protagonista se comunica com essa presença num banco de praça através do celular. Como construir isso? O protagonista tem tipo um toque. Então toda a trama, as coisas que acontecem, ele está sempre conversando, sempre isso. Ou seja, uma história está sendo contada e outra está sendo contada. A patologia dele também está sendo contada junto. E o irmão dele é cúmplice. O roteiro seria esse. Bom, para registrar esse momento, cara inchada de quem acabou de acordar.